Você já ouviu falar em impressão 3D de metais? Essa tecnologia está transformando setores como aeroespacial, saúde, automotivo ao redor do mundo. E aqui no Brasil, embora ainda em passos iniciais, ela começa a mostrar sinais claros de avanço. Quer saber como? Assista esse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou apresentar os principais dados de um estudo realizado pelo Observatório Nacional da Indústria, em que ele revela ali qual é o panorama, desafios e oportunidades da impressão 3D de metais aqui no Brasil. Então, falando um pouquinho do potencial da manufatura aditiva em metais, quais são os principais benefícios que ela pode trazer para nós, para a indústria brasileira, né? Então a gente fala ali de peças mais leves e resistentes. A gente fala também de possibilidade de designs mais complexos, muitas vezes que são difíceis e até mesmo impossíveis de serem feitos por métodos tradicionais. A gente fala em alta customização e personalização de peças, redução também de desperdício de material, de matéria-prima utilizada para a fabricação e um menor tempo de lançamento de produtos no mercado. E aí alguns exemplos, algumas aplicações de manufatura aditiva em metais, a gente pode ver em componentes de turbinas no setor aí aeroespacial. A gente pode ver em implantes personalizados, então uma aplicação no setor, na área da saúde. Podemos ver também em ferramentas complexas que ajudem o processo de fabricação de outros produtos, o processo de fabricação como um todo de uma indústria nacional ou internacional. E o mercado global, ele tem um potencial de expansão muito grande, né? Então, alguns números que esse estudo apresenta e que a gente enxerga também em outros estudos internacionais, principalmente em relação ao crescimento, né? Então, esse estudo ele traz uma percepção do crescimento de 2019 até 2027 e em número de toneladas, em 2019 tem-se um valor de aproximadamente 1.800 toneladas e a expectativa para 2027 é que isso atinja um patamar de mais de 10 mil toneladas, mas principalmente quando a gente fala de receita. Então, quando a gente fala de receita, em 2019 foi na casa ali dos 300 milhões de dólares e a expectativa de receita em 2027 é que a gente ultrapasse esse valor aqui. Então, a gente tem um crescimento médio de volume na faixa de 24% e um crescimento na faixa de 22% quando a gente está falando de receita. Então, a gente percebe que existe um crescimento muito elevado para esse tipo de aplicação, para esse mercado de manufatura aditiva metálica. E esse gráfico aqui ele mostra um pouco, né, do mercado e dessa projeção de crescimento. Então a gente tem uma expectativa, né, uma visualização ano a ano desse crescimento. Ele no material que o Observatório Nacional da Indústria produziu, ele traz isso em detalhes. E a gente percebe que os líderes globais são principalmente ali China, Estados Unidos e Japão. E aí na Europa a gente tem uma liderança quando a gente está falando em receita, como nós mostramos aqui, e na América do Norte a gente percebe que eles são líderes quando a gente fala em volumes, que está associado a esses números aqui. E aí, talvez você pode estar perguntando, certo, Luan, mas quem é que lidera esses setores, né? Quem já vem adotando manufatura aditiva metálica e como é que isso é enxergado nesses setores? Então, os principais setores, a gente pode falar que é o aeroespacial, então ele lidera ali a receita e volume, tá? A nível internacional, principalmente para construção de componentes leves, resistentes e com uma geometria complexa, principalmente pensando em turbinas
e estruturas. Então, o setor aeroespacial ele sempre pensa em desenvolvimento de produtos, né, que sejam mais leves, e a manufatura aditiva metálica ajuda bastante nesse sentido, esse setor. Mas a gente tem também outro setor que é muito importante, que é a área da saúde. Então, ele é o segundo maior setor a nível internacional, principalmente utilizando manufatura aditiva metálica para implantes personalizados, próteses e instrumentos médicos customizados também. E um outro setor que a gente aborda é o automotivo. Então, eles usam muito manufatura aditiva metálica, principalmente ali para componentes otimizados, peças de reposição e também protótipos rápidos para testes quando estão ali na fase do desenvolvimento dos seus produtos, tá? E aí, no estudo também, a gente tem um gráfico em que ele mostra a projeção de crescimento global em receita por setor. E a gente consegue perceber esses setores aqui, que a gente comentou, aeroespacial, saúde, automotivo, mas também existem alguns outros setores que ajudam, né, nesse crescimento e nessa adoção da manufatura aditiva metálica na indústria. Certo, mas aí a gente viu uma visão global, mas como é que o Brasil está posicionado nessa utilização, nessa adoção da manufatura aditiva metálica? Então, o nosso cenário atual é que o mercado brasileiro ele ainda é pequeno quando a gente compara, claro, ao mercado internacional e tem um crescimento também mais lento em comparação a países desenvolvidos, mas a gente percebe que existe sim crescimento. Então, uma projeção de crescimento em relação ao volume, a gente tem ali uma taxa de 14,4%, segundo o estudo, e em relação à receita, a gente tem uma taxa de 11,6%. A gente percebe que essas taxas de crescimento são menores do que as internacionais, as mundiais, né, as globais, mas que a gente sim tem um potencial e tem uma expectativa de crescimento na utilização da manufatura aditiva metálica. E um estudo legal que o Observatório Nacional cita também é o do IBGE, em que ele traz que 19,2% das novas tecnologias utilizadas na indústria brasileira estão associadas com manufatura aditiva. Então, dentre as tecnologias que as indústrias cada vez mais vêm implementando e utilizando, a gente percebe sim que manufatura aditiva tem um destaque e tem um lugar ali como tecnologia utilizada na indústria nacional. Aqui a gente traz também o gráfico, né, do mercado e projeção de crescimento aqui no Brasil. Então, esse estudo do Observatório Nacional da Indústria também apresenta esse crescimento e a gente pode acompanhar aqui ano a ano qual é a expectativa de crescimento para que a gente entenda como essa taxa aqui, como essa receita e volume evolui ano a ano. E quem são os principais propulsores desse movimento aqui no Brasil? São principalmente os centros de pesquisa. Então a gente tem o Easy Laser, tem o Senai Cimatec, tem o CTI Renato Archer e diversas outras ICTs que impulsionam, que propulsionam esse movimento da manufatura aditiva metálica. A gente tem diversas universidades também e principalmente grandes empresas. Então recentemente a gente viu, né, inclusive uma postagem da Petrobras informando que cada vez mais ela está utilizando ali manufatura aditiva, seja polimérica ou seja metálica, para impulsionar o setor de óleo e gás. Então a gente percebe ali que esses atores, né, são os principais responsáveis por impulsionar esse movimento aqui no Brasil. Certo, mas a gente sabe que não vai ser do dia para a noite, não é fácil, né, implementar, principalmente manufatura aditiva metálica, e a gente tem alguns desafios sim a superar aqui no Brasil. E esses desafios a gente pode citar principalmente dois. Primeiro, o alto custo do investimento. Então, a gente utilizar a manufatura aditiva metálica ainda requer investimentos significativos, né, nos equipamentos, então nas impressoras 3D, apesar de que esses valores vêm caindo ano a ano e cada vez mais é possível a gente enxergar as indústrias, né, conseguindo adquirir esse tipo de equipamento. Matéria-prima, os pós-metálicos, principalmente de alta qualidade, para que a gente consiga ter uma garantia da qualidade da peça final produzida e que essa peça ela possa ser utilizada
com todos os requisitos que foram projetados para a sua aplicação. Uma infraestrutura adequada, porque a gente sabe que não é só comprar a impressora 3D, a gente precisa de toda uma infraestrutura para que a peça, ao final, ela esteja disponível para sua utilização. Então, o laboratório, seja para verificação de qualidade, para testes, para validações, sistemas de segurança, entre outros. E a parte de software, né? Então, software para modelagem, então CAD 3D, software para simulação, software de CAI. A gente precisa também ter esse tipo de investimento para utilizar a manufatura aditiva metálica. E um outro desafio que a gente tem para superar é a falta de especialistas. Então, claro, cada vez mais a gente vê cursos aí, especializações para capacitar os profissionais em relação à manufatura aditiva e principalmente a parte metálica, mas a gente precisa cada vez mais formar e qualificar esses profissionais, seja para operar os equipamentos, operar as impressoras 3D e equipamentos de pós-processamento, desenvolver novas aplicações e materiais junto com institutos de pesquisa, otimizar os processos e parâmetros para que a gente consiga ter um valor agregado interessante para aquela peça, mas que cada vez mais a gente consiga reduzir os valores unitários dessas peças e, claro, para fazer um controle de qualidade ali especializado. E outros desafios que a gente pode comentar são relacionados ao acesso limitado a algumas tecnologias de ponta. Então, existem alguns fornecedores que, a nível global, se posicionam muito bem e muitas indústrias já utilizam impressoras 3D, por exemplo, desses fornecedores, mas que a gente muitas vezes não tem fornecedores aqui no Brasil ou representantes aqui no Brasil. Então, isso limita um pouco o nosso acesso às tecnologias. A parte de regulamentação e certificação também, ela vem avançando, vem se desenvolvendo, mas ela precisa acompanhar essa evolução da implementação da manufatura aditiva metálica e o conhecimento limitado sobre algumas potenciais aplicações. Então, muitas vezes a gente não tem o conhecimento de que aquilo é possível ser feito com manufatura aditiva metálica, que é possível reduzir matéria-prima, que é possível otimizar a sua peça, que é possível utilizar essa tecnologia para aquele produto, por exemplo. Tá? Mas, claro, a gente tem muita oportunidade para superar esses desafios. Né? A gente sabe que esses desafios eles são muito grandes, mas a gente tem um potencial muito grande de crescimento e de inovação aqui no país. E a ideia é que a gente consiga trabalhar isso conjunto para superar esses desafios. Então, para a gente finalizar esse vídeo e esse material, eu queria comentar aqui com vocês que o futuro ele é aditivo, né? E se a gente tentar traçar aqui uma visão de futuro no curto, médio e longo prazo, o que a gente pode propor é que no curto prazo ali, em 2 anos, né, a gente tem um aumento da adoção em setores que têm alto valor agregado. Então a gente fala aí de aeroespacial, de saúde, de óleo e gás também e a formação de especialistas para ajudar na implementação, na utilização, na adoção dessa tecnologia na indústria. Quando a gente fala de médio prazo, 3 a 5 anos, a gente está pensando ali em redução dos custos, né, das impressoras 3D, da matéria-prima e de tudo que é necessário para implementar essa tecnologia, da expansão para novos setores e desenvolvimento de materiais e processos locais aqui no país. E no longo prazo, uma expectativa aí de 5 a 10 anos, a gente pode falar de uma integração completa na cadeia produtiva, democratizando o acesso à tecnologia e liderando em alguns nichos específicos. Tá? Então, o que a gente pode tentar trazer aqui de próximos passos para o Brasil é que a gente precisa continuar e aumentar esse investimento em formação e capacitação de especialistas, a gente fomentar cada vez mais parcerias, né, entre indústria, academia e centros de pesquisa, desenvolvermos também políticas de incentivo e financiamento para que a gente consiga implementar esses equipamentos aqui na indústria brasileira e que isso seja cada vez mais facilitado e ajudado, né, através dessas políticas de incentivo e financiamento. E também promover, claro, casos de sucesso, aplicações inovadoras, mostrar que realmente a manufatura aditiva metálica ela tem um grande potencial e ela pode transformar a indústria brasileira.
Então, se você gostou do conteúdo, eu agradeço por você acompanhar até aqui esse vídeo no nosso canal. Se você quiser ter acesso a essa apresentação aqui, eu vou deixar um link na descrição para você preencher com seu e-mail e fazer o download desse material. Vou deixar o link também para que você acesse esse estudo do Observatório Nacional da Indústria e leia por completo todas as informações, todo o detalhamento que eles trazem nesse material, tá certo? Se vocês quiserem entrar em contato ou acompanhar também nas outras redes sociais, então no YouTube aqui vocês já vêm acompanhando, no LinkedIn, se vocês quiserem acompanhar também, será um prazer. E quem quiser trocar alguma ideia, ter mais informações, trocar algum conhecimento adicional, meu e-mail aí está à disposição. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com seus colegas e inscrever no canal também. Muito obrigado e até a próxima!